Quando você pega um fôlego aí, senta, se acomoda, você abre a sua Bíblia comigo aí em Mateus, capítulo 15, você vai ler comigo o verso 21 até o 28, valeu? Está animado para ouvir Deus falar no seu coração hoje, amém? Um momento maravilhoso de adoração, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Abriu aí sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Amém? Podemos ler? Vamos começar? Vamos startar? Está escrito aí assim, ó. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, daquele lugar, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavras. Chegando-se, pois, a ele e os seus discípulos, rogavam-lhes, dizendo: Despede-a, porque ela vem atrás de nós gritando. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhes: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus pela palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar? Você está animado? Então ora comigo. Pai, no nome de Jesus, Pai, obrigado por essa tua palavra, Pai, obrigado por essa noite, por esse culto maravilhoso que o Senhor nos recebe aqui. Espírito Santo, o Senhor é a pessoa mais ilustre desse lugar, Pai, que o Senhor possa ter liberdade, Espírito Santo, no nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto, que o Senhor possa, Pai amado, sabe, ter essa liberdade para poder nos tocar, que o Senhor possa tocar, Pai amado, na nossa consciência. Nós queremos abrir o nosso coração aqui para poder receber a sua palavra, Pai. E eu, pessoalmente, quero orar, pedir ao Senhor, Pai amado, para que eu não me deixe eu te atrapalhar aqui, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, nesse dia, nessa data e horário, o Senhor possa fazer aquilo que está segundo o proposto do seu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos levar uma meditação da sua palavra, Pai, que a sua palavra possa ser clara, concisa, Pai amado, sabe, para o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus, amém? Amém, gente? Você está animado? Amém? Vamos lá? Vamos começar? Daqui a pouco aquela galera que está lá fora, rapaziada, foi beber uma água, daqui a pouco eles estão voltando. Presta atenção que eu quero falar com você hoje. Eu quero convidar você a pensar numa coisa que surgiu no meu coração há 2 semanas atrás. E surgiu no meu coração assim, como uma preocupação, sabe? Como um sentimento de preocupação. E aí eu venho pedir até graça a Deus para poder tentar transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração com muito amor para você. O que nós temos aqui nesse texto, né? Esse texto que a gente acabou de ler, cara, é um fato bíblico que pode ser considerado assim muito difícil, cara. Não sei se você já conhecia esse texto, não sei se você prestou atenção quando a gente acabou de ler. É uma passagem bíblica talvez uma das mais difíceis de acreditar. Aqui é uma situação assim que tipo, parece que assusta, né? Não sei se você percebeu, mas eu vou explicar. Uma mulher vem pedir ajuda a Jesus, e Jesus, em primeira instância, ele fica em silêncio. Aí tu pensa, pô, caramba, cara, vou pedir ajuda a Jesus, Jesus está em silêncio, cara. E aí, em segunda, a mulher insiste, e a galera que andava com Jesus vira para Jesus e fala assim: Jesus, manda essa mulher embora, você é doida, vai ficar gritando atrás da gente. E aí a mulher insiste, e Jesus fala assim: pô, não é bom tirar o pão do filho, quem tira pão do seu filho para dar para o cachorro? É difícil de acreditar que da parte da pessoa de Jesus
sairia uma atitude e um comportamento dessa. É difícil de acreditar porque é duro, né? Sobretudo uma mulher chegar desesperada aos pés de Jesus, cara. Vou te falar, os discípulos tratar uma mulher mal, tudo bem, mas Jesus, cara. Porque Jesus repita comigo, bom. Ele é bom em todo o tempo, não é assim que a gente aprendeu? Em todo o tempo Deus é. Jesus lidar assim, com uma certa, se é que a gente pode dizer assim, com uma certa grosseria. É difícil de acreditar, é ou não é? É ou não é, gente? O fato é que parece ser um tanto quanto duro, né? O tratado inicial de Jesus com essa mulher. Eu não sei o que você pensa quando lê essa história, né? Por quê? Uma mulher está com uma dificuldade, a filha está doente em casa, está doente. Na verdade, ela não está doente. A Bíblia fala que ela está terrivelmente endemoniada. E aí ela vira para Deus e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. E num primeiro momento, Jesus fica em silêncio, cara. Você imagina, você vem na igreja, você vem falar com Deus, vem pedir a Deus uma bênção, uma direção, e Deus está num espaço vazio, oco, não fala nada. Doeria seu coração ou não? A partir daqui, eu entendo, não sei você, mas eu entendo que essa mulher, ela sofreu, tipo assim, um certo desprezo de Jesus. É ou não é? Não é um desprezo isso aqui? Uma das piores coisas que existe, cara, vou te falar, uma das piores coisas que existe é quando você, tipo, vai falar com alguém e essa pessoa te trata com indiferença. Mano, já passou por isso? O que é você ser tratado com indiferença? É como se você estivesse aqui, mas não está aqui, porque, desculpa o termo, desculpa a palavra, mas é como se alguém estivesse, tipo assim, cagando e andando para você. Você aqui ou não, eu não estou nem aí. Imagine pessoas lidando assim com pessoas, já é ruim. Agora tu imagine Jesus lidando assim com pessoas, mano, é a gota d'água, é ou não é? Uma das piores coisas que existe é alguém ser tratado com indiferença. A mulher chegou desesperada, precisando de ajuda. O que é que ela ganhou? Silêncio de Deus. Os discípulos, mas essa mulher embora está gritando, doida. E vou te falar, hein? Eu não sei o homem, mas, mano, quando as mulheres estão estressadas, gritando, meu irmão, aí, vou te falar. Uma mulher gritando, meu irmão, desculpa meninas, não é nenhum tipo de preconceito, tá bom? Nada disso, também não estou falando assim para ofender vocês, não é ofensa, né? Mas vou te falar, uma mulher com problema, meu irmão, sabendo que tem que uma dona de casa, sabendo que tem que resolver um problema, e o filho está mal, mano, a alma dessa mulher está esgotada, e quando essa mulher desabafa, meu irmão, tu sai de baixo, mano. Pensa, você ia atrás de Jesus, e quando ele pega e fala assim, gente, mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Sabe o que Jesus está falando para essa mulher? Mulher, eu tenho outras prioridades. Mano, tu ouviu isso de Jesus? Que Jesus tem outras prioridades? Cara, qualquer um ficaria encabulado na hora. Não bastava ficar em silêncio, não bastava dizer que tinha outras prioridades, agora ser chamado tipo de cachorro, mano. Eu acredito, não sei você, mas na minha opinião, é uma ofensa, se não uma das piores ofensas, né? E aí, era natural o judeu lidar com alguém que era de outro país, né? De outro lugar. Eles usavam isso como sinônimo. Era natural ele chamar alguém de cachorro. Mas aprenda o seguinte, presta atenção nisso aqui. Geralmente na vida, muita coisa que as pessoas sabem de alguém é o que esse alguém se deixou conhecer. Geralmente na vida, o que se sabe de você é o que você deixa as pessoas conhecer. Geralmente é assim. Geralmente só se sabe alguma coisa de você porque você se deixou conhecer essa coisa. Porque eu tenho certeza que na tua vida existem muitas outras coisas que as pessoas não conhecem, é ou não é, né? E na vida dessa mulher é a semelhança da nossa.
parece que tem, tipo assim, uma cortina de fumaça que esconde muita coisa, mano, lá atrás. O que a gente está vendo aqui é uma mulher desesperada, com a dificuldade com uma filha, mas a história dessa mulher tem um pano de fundo lá atrás, que vale a nossa reflexão, vale a gente pensar um pouquinho, para saber o porquê, esse tratamento tão duro e difícil, que Jesus teve com essa mulher. Essa mulher chega até Jesus desesperada com a filha, dizendo que estava endemoniada. Presta atenção nisso aqui, gente. Essa mulher é uma mãe. E aqui, nessa história, não mostra a figura do pai. Pensa comigo, calcula. Uma filha endemoniada, um pai ausente ou inexistente, ou se existente era omisso. Uma mãe, uma mulher, que a Bíblia diz ser cananeia. Pensa na figura dessa família. Só nisso que eu já te disse aqui, nessa apenas frase que eu acabei de te dizer, você já consegue calcular, mano, que essa família vive uma figura de destruição, mano. Uma mãe com uma filha endemoniada, um pai ausente ou inexistente, e se existente era omisso. E uma mulher que a Bíblia frisa que ela era uma cananeia. Presta atenção nisso aqui. Quem eram os cananeus? Cananeus eram os descendentes de Canaã. Canaã era filho de Cã, filho de Noé. Cã foi amaldiçoado por Noé, porque Noé, depois que abriu a arca, Noé ficou um tanto quanto emocionado, e Noé resolveu tomar um. E aí ele ficou, né? Noé acaba se embebedando, e cara, eu não sei o que deu na cabeça do cara, e o cara decidiu tirar a roupa, e o seu filho Cã viu Noé nu. Os outros filhos foram lá, resguardou o pai, e Noé, quando voltou à consciência, ficou sabendo o que aconteceu. E Noé amaldiçoou o seu filho. E aí ele diz: maldito seja você, você vai ser escravo do seu irmão. Eu sei que ele amaldiçoou. E aí é o seguinte, dessa linhagem de Cã, de Canaã, surgiu o povo cananeu, que agora deu origem a essa mulher, que a Bíblia frisa que era uma mulher uma mulher que tem origem de um povo amaldiçoado, com a sua origem amaldiçoada, a sua filha endemoniada, um pai que não tem a figura dele aqui. Isso aqui é o retrato de uma família totalmente desajustada, totalmente desestabilizada. Por que Noé também parece ser um tanto quanto duro, mas naquela época não era ético, nem era moral, né? E nem saudavelmente espiritual, os filhos olharem a nudez dos pais. Por isso Noé amaldiçoou o seu filho. Essa mulher vem dessa origem, de um povo amaldiçoado. Uma família de uma origem que não é das melhores. Uma menina endemoniada, como eu disse, um pai inexistente e uma mãe desesperada. Aí a gente se pergunta, né? Surge a pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Presta atenção nisso aqui. O que você tem a ver com isso? Aqui em Mateus 15, 28, Jesus disse assim: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. Beleza. O desdobramento da história, o problema dessa mulher foi resolvido. Mas eu queria refletir com você o processo até isso acontecer. Jesus não se limitou de agir por aquela mulher. Presta atenção no que a Bíblia diz, no primeiro versículo que a gente leu, versículo 21. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e de Sidom. Embora ele tinha uma função de trabalhar no território de Israel, todos os passos de Jesus era bem pensado. Ele se retirou para uma terra estrangeira. Quando a Bíblia fala que ele foi para uma terra de Tiro e Sidom, ele saiu daqueles arredores ali da Galileia, da Judéia, e foi para Tiro e Sidom, aonde esses outros povoados moravam. Você lembra do diálogo dele com a mulher samaritana? Que ele saiu dali da Judéia e da Galileia e foi para Samaria. Não é verdade? O que está rolando aqui? O que está rolando aqui é que Jesus queria ver até onde ela estava disposta a ir para poder curar a sua filha. Presta atenção nisso aqui. Jesus queria saber até onde uma pessoa poderia ir para poder trazer cura para a sua casa, para poder trazer alento, alívio para o seu lar.
Aí surge a pergunta: você sabe que o problema dela foi resolvido, beleza. Até onde você está disposto a ir pela sua família? Até onde eu estou disposto a ir pelo meu filho? Até onde você está disposto a ir, o pai ou mãe, pelos seus filhos? Surge uma pergunta, né? Para a gente poder pensar. Eu queria falar um pouco nessa noite, cara, sobre um assunto que eu comecei ontem e queria não terminar hoje. Porque eu tenho certeza que isso aqui não termina. Sabe por causa de quê? Como eu ensinei para os jovens, tem conhecimento que você conhece, você aprende uma vez e basta. 2 vezes 2, 1 mais 1, 3 vezes 5. Parece até bobo ensinar isso aqui. Tem formas, tem conhecimento que você aprende, mas vou te falar, tem conhecimento que parece que, de tempos em tempos, cara, ele precisa ser reciclado no nosso coração. Ele precisa ser recalibrado no nosso coração. E um dos conhecimentos, uma das áreas que a gente precisa às vezes parar para poder reciclar e analisar nossa mente, nosso coração, nossa natureza, sabe qual é? É a área do orgulho do ser humano. Eu queria falar um pouquinho sobre o orgulho nessa noite. Presta atenção nisso aqui, cara. Aparentemente, não tem nada a ver com orgulho essa história. É ou não é? Aparentemente fala, pô, a mulher, cananeia, tal, o filho, cachorrinho, endemoniado. Jesus falou, vai lá, mulher, tá resolvido. Aparentemente não tem nada a ver com orgulho essa história. Aparentemente. Sabe por causa de quê? Porque o orgulho é assim. Aparentemente, ele parece que não existe. Aparentemente, ele parece que não está lá, cara. Aparentemente. Mas ele está. Ontem eu falei um pouco sobre isso com os jovens aqui no Imersos. Sabe o que se constatou? Se constatou, cara, que é literalmente impossível você tratar de adolescentes jovens se não tratar dos pais. Impossível você tratar de adolescentes jovens se não tratar dos pais. E sabe o que se constatou? Que futuramente vai ter um Imersos aqui, liberado para toda a igreja, para todos os pais. É a metade de um dia, até as 9 da noite. Mas pode perguntar a eles, esse lugar aqui ontem foi o céu, mano. Quem estava aqui sabe o que eu estou falando. E eu queria refletir com você, pai, mãe, alguém que tem responsabilidade sobre um lar, sobre essa questão do orgulho. Por quê? O que se mais vê por aí, cara, é adolescentes jovens, mano, que pensa que é a última bolacha do pacote, mano. O que se mais vê por aí é jovem que acha que é o gostosão, a gostosona. Criança e adolescente, jovem e muitos adultos, muitos problemas que se tem, vêm de uma origem. E geralmente, a origem é a nossa raiz familiar, mano. E não tem para onde fugir isso aqui. Você pode negar muita coisa, mas negar da onde você veio, negar a família que tu tem. Você pode até não gostar da família que você veio, você pode não gostar deles lá, mas você veio de lá, mano. Preste atenção nisso aqui que eu vou te mostrar. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, verso 24. Marcos capítulo 7, verso 24. 24, 25 e 26. Podemos ler? Amém? Olha o que está escrito aí. Saiu Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, contudo não conseguiu manter segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos pés de Jesus. A mulher era grega, cirofenícia de origem,
e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha esse demônio. Preste atenção nisso aqui. Agora eu preciso da máxima atenção sua. Preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. Olha só. Mateus e Marcos contam a história dessa mulher aqui. É a mesma mulher. A de Mateus capítulo 15 e de Marcos capítulo 7. O Evangelho de Marcos traz um panorama, uma visão da relação de Jesus com outros povos, com os não-judeus. Tinha como alvo o público os gentios, especialmente os romanos e os gregos. Mateus já escreve centralizando seu objetivo aos judeus. O texto de Mateus era para os judeus ler. Presta atenção, o texto que eu li com você em Mateus capítulo 15 foi escrito para os judeus ler. E Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito para as pessoas que não são judias ler, ou seja, eu e você. Marcos foi escrito para as pessoas que não são da Judéia ler, o resto do mundo ler. Quem era a mulher cananeia? A mulher cananeia pertencia à descendência do povo cananeu, como eu já expliquei, que habitou por muitos séculos na região chamada da terra de Canaã, quando os hebreus voltaram do Egito e conquistaram Canaã com Josué. O Evangelho de Mateus, em hebraico, a chama de cananeia. O Evangelho de Marcos relata que ela era grega, cirofenícia de nação. Um chama ela de mulher cananeia, o outro afirma que ela era grega. Deixa eu te explicar isso aqui. Isso aqui é fácil entender. Porque Mateus escreve para os judeus, e quando ele usa o termo cananeia, todo os judeus vai saber que aquela terra de Canaã, que aquela mulher, ela veio daquela terra de Canaã. Só que essa terra de Canaã, ela deu origem à Síria e à Fenícia. E quem dominava a Síria e a Fenícia eram os gregos. Então o que imperava de cultura naquele lugar, da Síria e da Fenícia, era a cultura grega. Embora lá atrás era a mesma terra de... Isso aqui não é difícil entender, né? Paulo, por exemplo, ele era judeu e tinha uma nacionalidade romana. Quantos brasileiros, às vezes, moram tanto tempo num país, até jogador de futebol, né? Eles acabam se naturalizando, né? Americano, italiano, suíço, para poder fazer parte daquela cultura, daquela nação, ou até jogar na seleção daquele lugar. Era isso que estava acontecendo aqui. Quando o Marcos escreve esse evangelho, é para a gente ler e entender a origem cultural da onde estava vindo aquela mulher. Amém? Ficou claro isso aqui? Claro, não tem dificuldade de entender isso, né? O curioso aqui é que começa essa história. A mulher cananeia, ela é de origem grega. Ela é de origem cultural grega. Aonde que o orgulho entra nisso aqui? Preste atenção no que eu descobri. Os gregos eram esse povo, cara, orgulhoso, altivo e soberbo. O grego era por cultura ser um povo orgulhoso, altivo e soberbo. Paulo diz, por exemplo, que Jesus crucificado era um sinal de loucura para os gregos. Você chegar para poder pregar, falar de Jesus para um grego naquele tempo, os outros falam, você é maluco, rapaz, você é doido. Paulo também disse que os gregos, eles procuravam sabedoria. Quando falava-se de Jesus para um grego, o cara virava para você e falava assim, você é doido, você é maluco. Rapaz, o cara morreu, ressuscitou, é verdade, você é doido. Porque o grego, ele se apoiava em sua sabedoria, em seu conhecimento. Os gregos eram tidos como sábios. A Bíblia diz que eles buscavam sabedoria. Eles buscavam ser pessoas inteligentes. Eles buscavam ser pessoas intelectuais. E aí, por se achar, sabe, inteligente, isso inflamava o seu ego. E numa questão territorial, né? Até hoje é assim, porque quem tem um conhecimento domina o território, mano. Domina o mundo.
Quem tem conhecimento domina o... E esse é um povo assim, por cultura assim, que buscava ser sábio, intelectual, inteligente, buscava conhecer de tudo e se apoiavam na sua sabedoria. Por isso eles, quando olhavam os demais povos daquele lugar e os enxergava como pobres de conhecimento, como incultos, né? O grego se achava, falava, mano, é como se o grego fosse um estudante de Yale, o grego fosse um estudante de Harvard. Os gregos era aquela pessoa que você poderia considerar que andava de nariz em pé, mano. O grego não se dobrava para ninguém. Você lembra dessa história dos soldados espartanos? Aquilo tudo acontece na Grécia. Você já viu como os filmes, eles contornam um soldado grego? Contornam um soldado espartano como se fosse um soldado quase invencível. Eles eram um povo que se considerava assim, melhores e maiores. Os gregos é quem dominava filosoficamente o mundo. Cidadania grega, meu irmão, era símbolo de orgulho. Quem tinha essa cidadania grega era símbolo de orgulho. Orgulho intelectual, orgulho filosófico, orgulho cultural. O grego era o cara metido a inteligente, meu irmão. Ele, tipo assim, numa conversa, a gente precisa resolver um problema. Então, eu tenho uma ideia. Você tem uma ideia e o grego tem a ideia dele. O grego era aquela pessoa que não aceitava ideia de ninguém. O grego era aquela pessoa que a ideia dele que tinha que prevalecer. Era aquela pessoa que a palavra dele tinha que ser a última palavra. Meu. Porque se não fosse a última palavra, ele não participava, né? Tanto é que a história do pensamento filosófico começa com Platão, Aristóteles, Sócrates, a rapaziada, tudo grego. Tudo grego. Tem um texto de Paulo em Atenas, não precisa abrir não, vou ler para você. Está escrito assim, ó: enquanto Paulo os esperava Timóteo em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga, com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que estavam ali. Alguns filósofos gregos, epicureus e estoicos, começaram a disputar com ele, e alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Esse cara fala demais. Outros diziam: parece que ele está anunciando algum tipo de deus estrangeiro, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e a ressurreição. Imagina, Paulo lá no centro da Grécia, lá em Atenas, falando sobre a ressurreição de Jesus. E os gregos, né, de peito inchado, com a sua soberba, ouvindo o que Paulo estava querendo dizer, falando: por que esse maluco está falando aí? E se você for notar aqui, né, a Bíblia diz que naquele jogo de ideias, naquele jogo de argumentos, diante da pregação de Paulo, a Bíblia diz que os gregos disputavam com Paulo. Tipo, Paulo está falando uma coisa e os caras sempre tinham uma resposta. Paulo estava falando outra coisa e o cara sempre tinha uma resposta. Você já viu que tem gente que tem resposta para tudo? Já viu que tem gente que tem resposta para... Qual o pano de fundo disso? O orgulho. É o orgulho. Você é uma pessoa assim, que tem resposta para tudo? Orgulho. Porque o orgulhoso sempre vê... Aí a Bíblia diz assim, que os caras disputavam com Paulo. Paulo vinha com um argumento e os caras vinham com uma resposta. Paulo vinha com outro argumento e os caras vinham com outra resposta. Uma disputa, porque o orgulhoso sempre vê assim, o próximo como um adversário. O orgulhoso sempre vê o seu próximo como um adversário. O orgulhoso sempre se vê assim, inconstante
competição, tipo, mano, eu tenho que ter um argumento melhor do que o seu, porque eu preciso vencer você, não importa como. Qual é a raiz disso? Orgulho. O orgulhoso sempre vê o próximo como um oponente. Presta atenção nisso aqui. Talvez você não saiba. Eu falei para os jovens aqui ontem, o maior inimigo de Deus, cara, não é o diabo. O maior inimigo de Deus não é o diabo. Jesus já morreu, gente. Jesus já ressuscitou. E quando ele voltar, a Bíblia diz que vai fechar a tampa do caixão do diabo com um assopro. Acabou. O maior inimigo de Deus é o orgulho do coração humano. Sabe por causa de quê? Eu ensinei isso aqui a eles ontem. O diabo você expulsa em nome de... Sai, está amarrado. Em nome de... Repete, em nome de... Expulsa o orgulho em nome de Jesus. Fala, sai orgulho em nome de Jesus. Sai. Sai, gente, ele sai. O maior inimigo de Deus é vencer o orgulho no coração humano. O maior desafio de Deus, vou te falar, é tratar pessoas. É tratar o coração do ser humano. Quando se é orgulhoso, o maior desafio de Deus é convencer você, quebrar você dessa dureza do seu coração. E aí, cara, preste atenção aqui. Tu vê que nessa história dessa mulher, o demônio que estava na menina era o mais fraco da história. O mais fraco dessa história era o demônio. O mais fraco dessa história era o diabo, pastor Rogério. Jesus, que é o Todo-Poderoso, e a mulher com aquela fortaleza em seu coração, que ela trazia sobre si aquela origem da cultura cananeia, amaldiçoada, aquela origem da cultura grega, soberba. Essas são as forças nessa história, não é o diabo. Porque o que você vê nessa história? Quando essa mulher se quebrou, quando essa mulher se quebrantou, o diabo teve que sair correndo. Então o maior desafio de Deus é vencer você, pai. É vencer você, mãe. Sabe por quê? Porque a sua casa, os nossos filhos, a história deles que estão em jogo. Amém? É clara a constatação de diversos textos bíblicos que nos alertam e nos advertem, né? Para a gente ter cuidado com os ataques do diabo. Mano, na Bíblia tem um monte de texto que ensina a gente a ter cuidado com o inimigo. É ou não é? Amém ou não amém? Não é? Tem vários textos que nos alertam a gente ficar ligado, meu irmão, né? Porém, tem muitos outros ensinamentos sobre alertar a gente de não reproduzir a natureza do mesmo. Presta atenção nisso aqui. Tem um monte de texto aqui que nos ensina a gente contra os ataques do diabo. Mas também tem muitos textos que nos ensina a gente não reproduzir a natureza do diabo. Porque, eu não sei se você sabe, mas o diabo é o pai do orgulho. Na verdade, ele só se tornou diabo por causa de querer ser igual a... Parece ser simples isso aqui, né? Parece até um ensinamento bobo isso aqui. É ou não é? É ou não é verdade? Porque essa historinha todo mundo já sabe, que existia um anjo de luz que queria ser igual a Deus, e o orgulho tomou seu coração, e ele foi expulso do... Todo mundo sabe isso aqui. Mas vê que não é só questão de inteligência. Presta atenção nisso, cara. Todo mundo sabe dessa história. Todo mundo sabe que o diabo é o pai do orgulho. Todo mundo sabe que na Bíblia tem vários textos que nos alertam a não reproduzir a natureza do mesmo. Mas por que a gente continua reproduzindo, cara? Por que a gente continua reproduzindo? O pai do orgulho é o diabo. Uma pessoa orgulhosa, ela recebe influência e opressão direta do diabo. Anote isso aí, nunca mais esquece. Uma pessoa orgulhosa, ela recebe a influência e a opressão direta do diabo. Preste atenção nisso aqui. Eu ensinei os seus filhos ontem. Sabe por que muitas vezes você não consegue resistir o pecado? Sabe por que você não consegue resistir o diabo? Só existe uma forma de resistir Satanás. É se submeter a Deus.
é se quebrantar e deixar Deus transformar e trabalhar o seu caráter. Só tem uma forma de você resistir Satanás, é você se humilhar aos pés de... Não tem outra forma, fofura. Não tem outro meio. A Bíblia diz, resistir o diabo. Por que a gente continua sendo tentado pelo diabo e a gente continua pecando? Porque sempre tem uma área, como eu expliquei para eles. A gente é show de bola em 99 áreas, mas tem sempre aquela área que a gente cai sempre. Por que a gente continua caindo nessa área? O que a Bíblia diz? Resistir e ele fugirá. Por que a gente não consegue resistir? O orgulhoso precisa de um processo de quebrantamento, submissão e humilhação a Deus. Está vendo essa área que você sempre peca? Está vendo essa área que você sempre cai? Está vendo essa área que você sempre é vencido? Está vendo essa área que você sempre é tentado? Você só vai conseguir obter vitória a partir de um processo de humilhação aos pés de... Não tem outro meio. Você pode beber água, não tem outra forma. E aí é o que eu te digo, nem todos estão dispostos a isso. Essa mulher estava disposta a curar sua família, a curar sua filha. Essa mulher estava disposta a um processo de humilhação aos pés de Jesus. Pais, mães, eu sei porque hoje, como eu disse, estava até falando para o Luan e para o Douglas ali fora, né? Hoje eu estou desse lado, hoje eu estou do lado dos pais. Você quer seu filho jovem, adolescente sarado? Curado? Pais, mães, não tem outro meio. Quer sua família, sua casa sarada? Qual é o meio? De você evitar a opressão, a possessão, a influência demoníaca. Pais e mães, de joelhos dobrados e humilhados aos pés de... Não tem outro meio, cara. Jesus não queria apenas expulsar o demônio da filha dela. Jesus queria quebrantar aquela mãe, quebrar o orgulho que aquela mãe trazia por cultura, por raiz, por origem. Por isso o que ele fez? Mano, lida com uma pessoa orgulhosa, fala com ela. Aliás, se ela falar com você, te pedir alguma coisa, falar com você, seja lá o que for, fique em silêncio e vira as costas. Trata essa pessoa orgulhosa com indiferença, para você ver como que ela vai se sentir. Eu tenho certeza que o orgulhoso, o sangue dele vai começar a ferver. Você está me vendo aqui não? Por isso ele ficou em silêncio. Por isso Jesus discriminou ela. Por isso ele tratou ela com indiferença. Por isso ele ofendeu ela. Por quê? Porque Jesus, o que ele investiu naquela mulher ali? Um processo de quebrantamento, de humilhação. Ele sabia a origem dela. E quando ela veio com a sua necessidade, Jesus pensou assim, pô, vou te falar, quebrar teu galho e resolver a sua necessidade é muito fácil. Eu quero até resolver a sua necessidade, mas primeiro eu preciso mudar. Primeiro eu preciso mudar você. Por isso ele ficou em silêncio, por isso ele discriminou ela, por isso ele tratou ela com indiferença, por isso ele ofendeu ela. Você está disposto? Você está disposto a ser quebrado por Jesus, pela sua família? Você está disposto a se humilhar a Deus por causa da sua família? Você está disposto a se humilhar aos pés de Jesus por causa de um filho, por causa de uma filha? Talvez você esteja vivendo um tempo, cara, não sei, que tu vem na igreja, mano, ora, pede, e tipo, Deus está em silêncio. Pô, não obtenho resposta nenhuma. Eu vejo todo mundo voando, dando glória a Deus, aplaudindo, alegre, feliz e contente. Mano, em minha vida, nada. Talvez seja um momento que você está vivendo aí de um silêncio de Deus. Talvez tem coisa que antes ele precisa tratar, mano. Está disposto a ser discriminado, ser tratado com indiferença? Como diria meu filho fala assim, isso é péssimo, pai. E ser tratado como indiferença é péssimo. Está disposto a ser ofendido? Você sabe ser ofendido? Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para você pensar. Você sabe ser ofendido?
Se você for ofendido, você retribui a ofensa? Porque o orgulhoso é assim, né? Se ele achar que ele for ofendido, mano, ele vai te ofender também. Ele vai retribuir também. Você sabe ser criticado? E o pior não é ser criticado. O pior é quando a pessoa está falando alguma coisa com você e está falando a verdade. Você sabe pedir ajuda? Você sabe lidar com as críticas? Presta atenção. Você sabe o que era um grego pedir ajuda a um judeu, mano? Você sabe que um grego desesperado pedir ajuda a um judeu? É isso que estava rolando aqui. Mano, a mulher vem de uma cultura orgulhosa, soberba, inteligente, sábia, e agora teve que pedir ajuda a um judeu. Olha o processo de quebrantamento aí. E a gente é impelido por algumas situações, né? Que ela vem de uma cultura inteligente, sábia, soberba, pastor Chá. Só que agora o problema dela não se resolve com inteligência. Não se resolve com sabedoria humana. Porque o problema dela agora era espiritual. Aí eu te digo, você que tem resposta para tudo, você sabe ser impelido por um problema, mano, que vai fugir da sua capacidade intelectual, vai fugir das suas experiências, vai fugir dos seus recursos, vai fugir dos seus meios, vai fugir da sua sabedoria, porque agora você está pisando num campo espiritual, e que, mano, só vai ser resolvido se você se dobrar, só vai ser resolvido se você se humilhar aos pés de Cristo, só vai ser resolvido assim. Você pode gritar, se esgoelar, porque é o seguinte, quando essa mulher se humilhou, Jesus não precisou gritar, mano. Jesus não precisou ir na casa dela, Jesus não precisou ungir a casa dela. Quando ela se humilhou, a Bíblia diz que imediatamente o demônio saiu fora. Mateus capítulo 15, que é o texto que a gente leu. Quando essa mulher, Jesus fala para ela assim: mulher, não é lícito, não é legal, né, tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Jesus chama ela indiretamente de cachorro. E aí ela vem com uma resposta: é, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem, né, da mesa dos seus donos. Você sabe o que era um grego, mano? Comer migalha de um judeu. É como se ela estivesse dizendo assim: Jesus, eu não preciso de muito não, eu preciso só do pó da rabiola. É só um farelinho, já quebra meu galho. Aí surge uma pergunta, né, mano? Qual o seu potencial de entrega? Qual o seu potencial de quebrantamento? Qual o seu potencial de humilhação? Vale a pena ficar com essa estrutura de orgulho dentro do seu coração? Vale a pena? Jesus lidou com essa mulher, foi um investimento de Cristo, para poder mudar o caráter dessa mulher. A semelhança do que, como eu ensinei para os jovens, do que ele fez com Paulo. Paulo era um cara super orgulhoso. E aí quando Paulo viu Jesus, a Bíblia diz que ele caiu do cavalo e ficou? Ele ficou? A galera aqui sabe, ele ficou? Você sabe o que Jesus fez com o cara? Fecha seu olho aí, fecha seu olho. Fecha o olho assim, fecha o olho para mim, fecha todo mundo o olho, fecha o olho. O que você está enxergando? O que você está enxergando? Sabe o que você está enxergando? O que você é. Quando a gente fecha o olho e não consegue enxergar nada, eu estou enxergando aquilo que eu sou, porque eu não sou. O Jesus teve que fazer exatamente isso com o apóstolo Paulo. Fazer ele ficar cego para ele se enxergar por dentro e ver que ele não era. Qual o seu potencial de entrega? Estaria disposto você a se humilhar pela sua família, pelo seu filho? Como eu disse, não basta tratar jovens e adolescentes, se não tratar dos pais, se não tratar da origem, se não tratar das nossas raízes. O maior desafio de Deus
é deixar Deus tocar em você, quebrar você, te destruir por dentro, tirar todas as estruturas do orgulho aí dentro. Eu ensinei para eles, cara, se Jesus fosse orgulhoso, ele não ressuscitaria no terceiro dia. Se Jesus fosse orgulhoso, ele não precisava ressuscitar. Eita, maluco, eu vou ressuscitar nada, rapaz. Esse pessoal me traiu, o pessoal doido, orgulhoso, mal. Tá entendendo? Esse bando de doido se lascar para lá. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, cara, é uma nova oportunidade para a gente reconhecer e se quebrantar diante dos pés dele. Porque ele disse assim, olha só, aprendei de mim que sou humilde e... Qual é o seu potencial de entrega? Qual é o seu potencial de renúncia? Qual é o seu potencial de submissão? O potencial de entrega dessa mulher curou a filha dela, meu irmão. O potencial de submissão dela curou a casa dela. O potencial de renúncia dela curou a sua filha. Abra sua Bíblia aí. Em Tiago capítulo 4, eu quero te mostrar uma coisa. Tiago capítulo 4, lê comigo o verso 6. Tiago capítulo 4, verso 6. Posso ler? Amém? Vamos correr rapidinho? Tiago capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz assim, ó. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque os risos por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele te... O que a Bíblia diz no verso 10? Humilhem-se diante do Senhor e ele te... Não tenha dúvidas disso. O verso 10 diz que Deus vai te... O que a Bíblia diz? Que os humilhados serão... Vou te falar. O propósito de Deus é exaltar você, cara. O propósito de Deus é que você seja grande. O propósito de Deus é que você seja exaltado em todas as áreas da sua vida. O propósito de Deus não é que você vive humilhado, cabisbaixo, não é nada disso não. O propósito de Deus é te, repita comigo, exaltar. Sempre será isso. Mas preste atenção nisso aqui. Isso pode mudar muita coisa na sua maneira de ver as coisas. O propósito de Deus vai ser sempre tentar nos exaltar. Mas a Bíblia diz, ele concede graça maior. Por isso a Bíblia diz as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Você já parou para poder pensar nesse verso 7, 6 e 7? Já parou para poder refletir nisso aqui? Olha o que a Bíblia diz. Que Deus se opõe aos orgulhosos. Ele concede graça aos humildes. Resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Você já parou para poder pensar na dinâmica, na sistemática de como que funciona isso aqui? Eu expliquei para os adolescentes e jovens ontem. Olha como que funciona o verso 6 e verso 7. Eu preciso de 3 pessoas aqui, me ajuda aqui, 3 pessoas. Preste atenção nessa história. Preste atenção como que funciona o verso 6 e verso 7. 3 pessoas aqui, rapidinho. Vem cá, Vinícius. Fica aqui, de frente para o Cássio e o Jonathan. O Vinícius representa você. A vida dele está andando para frente. A vida dele está andando para frente. O Acácio representa Deus. E o Jonathan é como se fosse o diabo, que precisa ser resistido. A Bíblia diz que Deus, calma aí, deixa eu ler aqui. Me deu um branco. Que Deus, ele resiste aos soberbos e ele dá graça aos humildes. E a Bíblia diz assim, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Presta atenção nessa dinâmica. A vida de uma pessoa está andando para frente. Só que ele é orgulhoso. Não deixa ele passar não, Acácio. Mete a mão no peito dele. Deus resiste ao soberbo. Tenta andar para frente, Vinícius. Deus resiste aos soberbos. A resistência de Deus com os soberbos. Quando Deus resiste ao soberbo, gente, esse que é soberbo, ele não tem nem a autoridade de resistir ao diabo, para o diabo fugir dele.
deu para pegar? Porque o próprio Deus já está resistindo ele. O próprio Deus já está botando essa pessoa, já está bloqueando essa pessoa. E aí, como a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derré, é só o diabo fazer uma volta de 180 graus, que essa pessoa, ela se torna vulnerável. E aí, meu irmão, já era. E aí foi Deus que botou mesmo essa pessoa que é soberba, ó, de lado, de escanteio. E aí você consegue enxergar a vulnerabilidade aqui? Deus resiste ao soberbo. A pessoa que é soberba, ela não tem nem a autoridade de chegar no versículo 7 do capítulo 4 de Tiago, para resistir o diabo. O próprio Deus já está resistindo essa pessoa. Que autoridade essa pessoa vai ter de resistir ao diabo, se o próprio Deus já está resistindo ela? Nenhuma. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derré, o diabo dá uma volta de 180 graus e pega essa pessoa. Agora volta lá, Jonathan, para o seu lugar. Só que nesse mesmo texto, no verso 6, a Bíblia diz assim, que Deus ele concede graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes. Sabe o que é isso? Agora, Vinícius, eu vou te pedir, como se fosse se humilhando, se ajoelhando aos pés de Jesus. Se humilha e se ajoelha, se ajoelha aos pés de Jesus. Deus concede graça aos humildes, aqueles que se humilham aos pés de Jesus. Aí Jesus vem e abençoa eles, igual você fez com a mão. Concedeu graça. Sabe o que significa isso? Quando Deus concede graça aos humildes, né? Deus está concedendo acesso livre, acesso livre, acesso espiritual, porque Deus que abençoou. Lembra que eu falei? Deus concede graça e o objetivo dele é te exaltar. E agora ele que foi agraciado, foi abençoado, agora, meu irmão, no caminho, pode deixar ele passar. Agora o diabo que está aqui, ele vai ser atropelado com tudo. Por isso que a Bíblia diz que resistir ao diabo e ele, a única alternativa é fugir. Mas essa graça é para os... Qual o seu potencial de entrega, meu? Qual o seu potencial de se humilhar diante dos pés de Jesus? O próprio Jesus mete a mão no seu peito e te resiste, e te bota para escanteio, e te bota do lado de fora, né? E aí, existe essa vulnerabilidade espiritual. O que adianta ser arrogante? O que adianta ser soberbo? O que adianta trazer sobre si essa origem orgulhosa, grega, que Jesus precisava tratar? Lembra da filha dela? Ela estava endemoniada, ela não sabia o que fazer. Como que resiste o diabo? Sendo soberbo? Como que resiste o diabo sendo arrogante? Como que resiste o diabo sendo orgulhoso? O orgulhoso, ele não tem autoridade espiritual para poder resistir ao diabo. Na verdade, o orgulhoso, a pessoa orgulhosa, né, ela está suscetível, está vulnerável aos ataques de amor e a sua casa também. E aí me diz, pastor Chay, como que ensina isso a jovem e não ensina aos pais? Qual o seu potencial de entrega, pai? Qual o seu potencial de entrega, mãe? Presta atenção no que eu vou te falar. Não existe pessoas melhores do que pessoas. Aí, como eu expliquei para eles, né? Você pode falar, pô, Léo, existe sim, pô. O Messi e o Cristiano Ronaldo, eles são melhor que todo mundo, né? Eles são melhores numa área, gente. Numa área da vida. Eles podem ser um excelente atleta. Você os conhece? Não, mas eu sei que eles são seres humanos. Então, eu tenho certeza que eles, mesmo sendo os melhores no futebol, eles têm muitas coisas para poder tratar no coração deles também. Ah, tem. Porque eles são seres humanos. Deus precisa quebrar as nossas estruturas de orgulho. O que mais tem aí, meu irmão, é pessoas, crentes, enrijecidos, impermeáveis, inflexíveis. Você precisa se tornar um ser humano mais tratável, mais flexível, mais ensinável. Presta atenção nisso aqui que eu descobri. Você sabia que existe um orgulhoso que é um orgulhoso analítico? Eu descobri que existe. Sabe o que é o orgulhoso analítico? É o orgulhoso que ele analisa tudo, pastor. Ele chega aqui num lugar, na casa de alguém, olha uma pessoa, olha para as pessoas, analisa. Ele analisa as pessoas, olha, chega aqui no culto e fala, pô, esse culto foi bom não, mano. Foi muito legal. Foi fraquinho, o louvor foi fraquinho. A palavra foi, que mulher que fala um monte de negócio, tudo embolado, fala rápido. Que culto daquela igreja não é bom não. Pessoas com a mania de análise. Sabe o que tem por trás disso? Orgulho.
Por quê? O analista é como se ele tivesse um código de conduta, pastor Chá, que tipo, tem que passar pelo código dele, todas as coisas, seja ambiente, seja lugar, pessoas, ele analisa tudo, e ele tem esse código de conduta, e quem não for aprovado nesse código de conduta dele, né, não presta, está errado, não é assim, não foi bom. O Cássio falou que o orgulhoso analista é aquele que tem o selo do Inmetro. E aí a gente precisa ser aprovado, ele precisa aprovar a gente. A pessoa que é assim, é orgulhoso. É orgulhoso. Quem sou eu, meu irmão, para ter um código de conduta para eu julgar você, ou julgar quem você é? Quem somos nós para poder aprovar ou reprovar o outro? Eu não sou senhor da lei, você também não é senhor da lei. Amém, gente? Sabe o que eu descobri? Que também tem aquele orgulhoso, que tem orgulho da sua humildade. Já viu aquela pessoa que é tão humilde, que às vezes ela ajuda, ela faz as coisas, né? Ela tem aquela cara de humilde, né? E aí ela tem, tipo, geralmente, ela tem um testemunho forte, né? E aí, tipo, ele tem orgulho daquilo que ele passou. Orgulho daquilo que ele viveu. Que, olha, aquilo que ele viveu doeu mais do que o que você viveu. Ele sofreu mais do que você sofreu. E ele sempre está ali disposto para poder fazer alguma coisa, te ajudar. E aí, tipo, essa pessoa tem orgulho disso. Orgulho da sua humildade. E aí a Bíblia diz assim que ainda que eu cante, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu faça um monte de coisa, se eu não tiver amor, não adianta. Então não adianta eu ter orgulho de uma humildade. Jesus não quer pessoas que têm cara de humildade ou roupa de humildade e que fingem falsa modéstia. Jesus quer transformar a gente numa pessoa que tem um caráter de humildade. Ele disse: aprendei de mim, que sou humilde e sou manso. Quando ele fala aprendei de mim, ele está falando, faça o que eu estou fazendo, viva como eu estou vivendo, né? O orgulhoso ofendido, já viu? Acontece uma briga, aí beleza, um machucou o outro, mas o outro, ele se orgulha de que ele foi machucado e fica remoendo a sua dor. Fala, pô, tu não sabe o que aconteceu comigo, cara? Pô, fulano de tal me tratou mal, não olhou pra minha cara, gritou comigo, me xingou. O orgulhoso ofendido. E ele tem um senso de justiça própria, sabe? Não, pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é assim, não vou falar mais com aquela pessoa. Você já ficou sem falar com alguém aqui por causa de que brigou? Já ficou? Fala a verdade. Quem já ficou sem falar com alguém aqui por causa de que brigou? Já ficou sem falar com as pessoas por causa de que brigou? O que dá coragem de ficar sem falar com as pessoas quando a gente briga é o orgulho. Porque eu ensinei para os jovens aqui, o que importa na briga, o que importa no desentendimento, não é resolver que um está certo e o outro está errado. Não é sentenciar o que está errado, sabe? E absolver o que está certo. O que importa para um verdadeiro cristão, dentro de um conflito, é a relação. Entendeu? Entendeu isso aqui? Para um verdadeiro cristão, não importa sentenciar o errado e absolver o quem está certo. O que importa é a relação. Amém? Tem gente que tem orgulho por aquilo que tem, por aquilo que faz, por aquilo que é. Analisa a sua vida, veja quantas coisas poderiam ter sido diferentes se você tivesse se posicionado sem orgulho e com humildade. Criamos o nosso mundo, as nossas leis, as nossas regras. Às vezes somos tão orgulhosos que não deixamos nem Deus participar das nossas decisões. Porque se nos humilhássemos diante da palavra, para sermos bíblicos nas decisões, talvez muita coisa na vida teria tomado outro destino. Muitas famílias estariam bem diferentes. Ao invés de se humilhar, muita gente procura ter uma justificativa. O orgulhoso da justificativa. Já viu? Aquela pessoa que sempre tem uma justificativa. O orgulhoso se isola das pessoas. Se constrói pessoas individualistas. Eu vou ler alguns textos aqui para a gente poder terminar. Você lembra que eu falei que Deus ele resiste ao soberbo? E aí você fica vulnerável.
o próprio Deus, mano, já te bota para o lado de fora. Olha o que a Bíblia diz em Obadias, capítulo 1, verso 3 e 4. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói a sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como uma águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu te derrubarei, declara o Senhor. Já conheceu isso aqui? Olha o que a Bíblia está dizendo. Se você estiver numa posição segura, se você estiver numa posição tão alta, olha o que a Bíblia diz. Dali eu te derrubarei, diz o... Aí você vê, né, que eu falo que nesse jogo de vida, cara, Deus está de um lado, você está do outro. O mais fraco dessa história é o diabo. E quando acontece alguma coisa, né, que deixa a gente meio triste, que deixa a gente meio mal, e quando a gente cai, porque o orgulho precede a... Quando a gente cai, a gente pensa, pô, o diabo está se levantando, mano. Não é assim que nem a mania que a gente tem, os crentes têm, né? Olha o inimigo, mano, o inimigo está furioso, mano. O inimigo vai se levantar. E a Bíblia está dizendo, eu te derrubarei, diz o Senhor. O próprio Deus, meu irmão. Por isso que eu disse, parece um tanto quanto difícil, né? Acreditar nisso aqui. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo vem antes da queda. Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O de espírito humilde obtém honra. Vou te falar. Aquele que recebe graça de Deus e que é humilde de coração, né? Quando a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, verso 10, que Deus vai exaltar essa pessoa, esse é o mais alto nível de prosperidade. É quando Deus exalta essa pessoa. É quando Deus exalta você. É o mais alto nível de prosperidade que você pode chegar, né? Mateus 23, 11, a Bíblia diz assim, ó, o maior de vocês deve ser servo, deve ser o menor. Você quer ser grande? Você quer ser grande? Sirva a todos. Você quer ser grande? Não paga de grandão, de bonitão, de fortão, de sabe tudo, mano. Não vale a pena ser assim. Até onde você está disposto para poder curar seu filho, sua filha? Até onde você está disposto para poder expulsar os demônios da sua família, da sua casa? Qual é o seu potencial de entrega? Qual é o seu potencial de humilhação? A Bíblia diz, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, submetam-se a Deus. Aí ele diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aí 1 Coríntios 10, 12, a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não... Vale a pena ficar com esse sentimento horrível dentro do seu coração? E às vezes é assim, como eu disse, né? Parece, aparentemente, parece que ele não está lá, mas ele está. Eu queria convidar você a ficar de pé, que eu queria orar por você. Amém? Vamos orar? Os meninos do louvor, pode cantar uma música aqui? Aparentemente, né, parece um texto que não tem nada a ver com orgulho, né? Mas é o que eu sempre digo. Para você que gosta de ler a Bíblia, geralmente às vezes quando a gente passa por algum texto, parece que a nossa leitura ela fica pobre, rasa. Por isso que a gente precisa pesquisar. Amém? Eu queria orar por você porque isso é um problema muito sério, né? E isso é um problema de origem, cara. Isso é um problema de natureza. Como eu disse, cara, o diabo você expulsa em nome de Jesus. Mas o orgulho do coração de uma pessoa, já viu aquela pessoa irredutível, que não se dobra, que não se chora? Eu tenho uma alta análise que eu faço por mim, vou te falar, e você deveria também aprender a fazer por você. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Quando, seja num culto, ou seja em casa,
ou seja, em algum momento do seu dia, ou seja, no seu trabalho, né? Ou algum problema que acontece que não te abala, você pode usar isso como termômetro. Mano, se você fica muito tempo sem chorar, sem desabafar, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque o tempo que você fica sem se quebrantar, cara, o tempo que você fica sem desabafar, o tempo que você fica sem se botar para fora aquilo que você sente, isso vai construindo fortalezas dentro do seu coração. Isso vai criando cascas, sabe, diaconisa Eleição? E vai criando uma dureza, até o ponto dessa pessoa ficar tão dura para as pessoas, tão dura para a igreja, tão dura para Deus, tão dura para as coisas, que ela não se dobra mais, que ela não se quebranta mais. Por isso eu quero orar por você, amém? Pai, no nome de Jesus, inclina a sua cabeça, ora comigo, Pai. Deus, obrigado por essa noite, Pai. Esse é um problema, Pai amado, muito sério, Pai amado, na nossa humanidade, Pai. Como a gente sabe, a gente refletiu aqui, Pai, que muita coisa é expulsa pelo nome de Jesus, mas o orgulho não. Muito conhecimento, parece até ser bobo, a gente conhece e não precisa mais ser ensinado, Pai. Mas existem alguns sentimentos, Pai, que de tempos em tempos, eles precisam ser revisados no nosso coração, Pai. De tempos em tempos, a gente precisa olhar para dentro e examinar o homem a si mesmo para ver como que está aqui dentro dessa interioridade, Pai. Deus, a verdade é que tem muita gente, Pai amado, que vive nessa natureza orgulhosa, Pai. Muita gente que não se dobra, que não se quebranta, Pai. Afinal de contas, o que vão pensar de mim? O que vão falar? Muita gente que não se rende, Pai. Mas a gente precisa criar consciência que quando eu não me humilho ao Senhor, quando eu me dobro, quando eu não me rendo, Pai, muitas pessoas estão por trás de mim. Existe uma casa por trás de mim, existem filhos por trás de mim. As pessoas precisam criar consciência, nós precisamos criar consciência que a gente representa um lar, representa uma família. E eu não posso deixar o meu lar, a gente não pode deixar o nosso lar desprotegido dessa maneira. A gente não pode deixar o nosso lar vulnerável, deixar os nossos filhos vulneráveis a ataques de demônios, meu Pai. Ataques de demônios, Pai. Eu quero orar, Pai amado, e pedir que o Senhor possa levantar pais, Pai. Pais que se posicionem, Pai. Pais que tenham esse tipo de visão espiritual, Pai amado, e que cuidem dos seus filhos, sabe? Com essa visão espiritual da coisa, Pai. E de que se lá naquela casa, Pai amado, existe uma desproteção, eu sou responsável por proteger. Eu sou responsável por protegê-los, Pai. Em o nome de Jesus, Pai.
você só mais 5 ou 3 minutos. Eu queria orar com você, sabe? Você que é responsável por um lar. Você que tem pessoas que você tem responsabilidade sobre elas. Eu queria te convidar, se você pudesse sair do seu lugar e viesse aqui diante do altar para poder orar para essas pessoas que você é responsável lá no seu lar. Eu queria saber qual é o seu potencial de entrega agora. Você vai vir se entregar diante do altar por causa que você é responsável por uma casa. Você é responsável por filhos. Você é responsável por filhas. E nessa noite eu quero que você venha aqui diante do altar, orar pelos seus filhos, orar pela sua casa, orar pelo seu lar. Sabe por quê? Porque você está orando diante do altar. Que seja um sinal hoje de resistência a Satanás. Que seja um sinal hoje de que você vai sair daqui com esse tipo de autoridade. Que seja um sinal hoje que você veio diante do altar e fala: Jesus, eu vim me humilhar diante do seu altar, porque eu tenho responsabilidade de pessoas, filhos que estão sobre mim. E você vai cantar: Começa a orar, Pai, no nome de Jesus. Eu vim diante desse altar, Pai amado, para poder orar pela minha casa, orar pelo meu filho, pela minha filha, Pai, porque Satanás não vai botar o dedo sujo dele no meu lar. Satanás não vai botar o dedo sujo dele no meu filho. Satanás não tem autoridade, Pai, de colocar o dedo sujo dele na minha filha, Pai. Em o nome de Jesus, eu vim diante do seu altar falar, Pai, que eu quebranto o meu coração, entrego a minha vida, me humilho aos seus pés, para poder receber essa graça, receber essa autoridade, Pai, para poder botar o diabo para correr. Pai, em nome de Jesus, repreende toda a possessão diabólica dos lares. Repreende, Pai amado, todo ataque satânico na vida dos adolescentes e dos jovens da nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Começa a orar, meu irmão. Você tem que tomar a frente. Você tem que tomar a linha de frente dessa casa, desse lar. Você é autoridade. Vem aqui para poder receber a autoridade espiritual. Em nome de Jesus. Não deixa o diabo vencer essa guerra. Não deixa o diabo vencer essa família, meu amigo. Não deixa. Coração, todo orgulho, Pai, em nome de Jesus, Pai. Destrói, Espírito Santo, essas fortalezas mentais. Destrói essas fortalezas no nosso coração, Pai, que não faz a gente chorar, Pai. Essas fortalezas que impedem a gente se dobrar diante do Senhor, Pai. Essas fortalezas que impedem a gente, sabe, de falar com o Senhor, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Essas fortalezas que às vezes a gente não enxerga, que está nos levando para baixo, Pai. Essas fortalezas que sugam as nossas energias, Pai. Essas fortalezas, Pai, que faz a gente te desagradar, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa levantar pessoas, Pai, pais, mães, fortes espirituais, Pai, com essa autoridade, Pai. Pais, mães que se dobram, se rasgam por causa de um filho, Pai, por causa de uma filha, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Pais com potencial de entrega, pais com os corações abertos, Pai. Pais que o Espírito Santo tem livre acesso para poder falar, tem livre acesso para poder entrar, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Tira, Pai, toda a soberba do nosso coração, todo orgulho, Pai. Fala, meu irmão, eu era o errado, Jesus. Eu era o errado, Pai. Eu era o errado e o Senhor morreu em meu lugar. Morreu só para me amar. Morreu por me amar. Em nome de Jesus, meu irmão. Se quebranta, chora. Esse é seu momento com Deus. O que está em jogo é a sua casa, meu irmão. Tome a frente como um guerreiro. Fala, ora, reganha essa boca e fala com Deus. Nunca mais, Senhor. Nunca mais eu vou deixar isso acontecer. Nunca mais eu vou interceder. Eu vou orar pelos meus filhos. Eu vou abençoar os meus filhos. Eu vou abençoar o meu lar. Em nome de Jesus.
Pai, toda soberba do nosso coração, Pai. Todo orgulho, toda soberba, toda altivez, Pai amado, tira do nosso coração, Pai. Nos transforma em pessoas mais flexíveis, Pai. Pessoas mais ensináveis, Pai. Tira toda a rigidez, Pai amado, da nossa alma, Senhor. Em o nome de Jesus. Que o Senhor possa conceder graça para você. Que o Senhor nessa noite possa conceder graça, esse livre acesso, para você resistir o diabo e ele vai fugir de você. Para você resistir o diabo e ele vai fugir de você. Para você resistir o diabo, receba nessa noite poder e autoridade, porque a Bíblia diz que ele nos daria autoridade para poder pisar em serpentes e escorpiões, meu amigo. Para você pisar em serpentes e escorpiões, em nome de Jesus. Receba esse tipo de autoridade, esse grau de autoridade na sua vida, para você proteger o seu lar, para demônio nenhum botar a mão na tua casa, demônio nenhum botar a mão no teu filho, na tua filha, em nome de Jesus. Agora repita comigo assim: Deus, eu abençoo a minha casa, eu abençoo os meus filhos, para a glória do Senhor. Dá um aplauso a Jesus aí. Receba essa autoridade, meu irmão. Receba esse tipo de autoridade. Amém.